A história do Great Eastern, citado no vídeo sobre o cabo de telégrafo, é tão interessante que ele merece um vídeo só dele. Um navio incrivelmente grande que, antes de instalar cabos telegráficos, foi projetado para ser o maior navio de passageiros construído até então, o que ele realmente foi por muitas décadas. Um navio a vapor tão grande que muitos diziam na época que ele era impossível de naufragar. Mas o que realmente parecia impossível para ele era operar com lucro. Uma dor de cabeça tão grande para seu dono que acabou o levando para a cova de tanto estresse. E que também acabou ganhando a fama de ser amaldiçoado e até assombrado. Isambard Brunel era um importante engenheiro e inventor inglês da época vitoriana que gostava de pensar grande. Antes de construir o Great Eastern, ele já tinha construído 2 navios muito grandes e modernos para sua época, o Great Western e o Great Britain. O primeiro navio a vapor de grande porte que tinha o casco de ferro e uma hélice traseira no mesmo projeto, e que está exposto como uma atração turística até hoje. Mas o Great Eastern seria de longe o maior deles, deslocando 6 vezes mais toneladas do que qualquer navio em operação na época, representando bem aquele período de transição tecnológica ao incorporar tudo o que tinha e o que estava surgindo. Ele operava tanto com velas quanto com motor a vapor, tinha rodas de pás laterais, mas também tinha uma hélice traseira. Inclusive, a ideia era utilizar tudo ao mesmo tempo, os motores a vapor e as velas dos 6 mastros para economizar combustível, algo que na prática não pôde ser utilizado porque as chaminés dos motores incendiavam as velas. Agora você começa a entender o tamanho da encrenca. O Great Eastern também foi o primeiro navio a incorporar o casco duplo, uma característica que não voltaria a ser vista em um navio durante 100 anos, mas que mais tarde se tornaria obrigatória por razões de segurança. Ele era realmente enorme, até para os padrões atuais. Lançado em 1858, ele tinha 211 metros de comprimento e 25 metros de largura. Para você ter uma ideia de comparação, o Titanic, que seria lançado 53 anos depois, em 1912, teria 269 metros de comprimento e 28,2 metros de largura. Uma outra medida muito utilizada para comparar os navios é a capacidade de água deslocada. O Great Eastern tinha um deslocamento de projeto de 27 mil toneladas, mas que chegou a 32 mil toneladas quando foi utilizado para colocar os cabos de telégrafo. O Titanic teria um deslocamento de 52 mil toneladas, mas ele só seria lançado 53 anos depois. O Leviatã, como era chamado na época, era movido por 3 motores a vapor com 10 caldeiras, totalizando 8 mil cavalos de potência. No Titanic seriam 3 motores com 29 caldeiras que forneceriam 46 mil cavalos de potência. No Great Eastern, o maior motor, com 4.886 cavalos de potência, era dedicado para acionar a hélice traseira de 7,3 metros de diâmetro, fornecendo 60% da potência do navio. Ele era alimentado pelo vapor dessas 6 caldeiras. Os 40% restantes da potência vinham de 2 motores que forneciam mais 3.150 cavalos de potência no total, e acionavam 2 rodas de pás laterais com 17 metros de diâmetro. Ah, e isso aqui tudo era o carvão. Motores que conseguiam tocar o Great Eastern a uma velocidade de 14,5 nós, o que dá aproximadamente 27 km por hora. O Titanic teria uma velocidade máxima de 23 nós, em torno de 42,5 km por hora. Não dá para esquecer das velas. Ele instalou no navio 6 grandes mastros nomeados com os dias da semana. Segunda-feira era o mastro dianteiro e sábado o último. Como eu comentei, a ideia era utilizar as velas em conjunto com os motores. Mas por uma pequena falha de projeto, elas só eram utilizadas quando os motores estavam desligados. E por que construir um navio tão grande? Bem, na verdade, Isambard Brunel tinha um objetivo mais lógico do que apenas ter o maior navio do mundo. Ele queria construir um navio que conseguisse fazer a viagem entre a Inglaterra e a Austrália, ou entre a Inglaterra e a Índia, com uma carga de carvão, que seria em torno de 15 mil toneladas. É que abastecer um navio na Inglaterra não era um problema, o carvão lá era abundante. Mas obter carvão de qualidade para abastecer um navio no meio do trajeto de 21 mil quilômetros entre a Inglaterra e a Austrália? Bem, aí já era um pouco mais complicado. Eles precisavam que o carvão fosse levado por navios à vela para pontos de reabastecimento no meio do caminho, como na cidade do Cabo, o que custava muito caro. Este era um dos motivos que ainda mantinha vivos navios movidos pelos ventos. O Great Eastern teria que ser capaz de carregar todo o carvão necessário para os motores a vapor da época, que não eram muito eficientes, e teria que carregar passageiros suficientes para que a viagem desse lucro, é claro. Após cálculos, Brunel chegou à conclusão de que isso só seria possível se ele fosse capaz de carregar em torno de 4 mil passageiros, que somando com os 418 tripulantes previstos,
totalizava 4.418 pessoas embarcadas. Comparando novamente com o Titanic, que teria uma capacidade de 2.453 passageiros e 874 tripulantes, totalizando 3.327 pessoas, era uma capacidade tanto para a época. Não é à toa que se referiam a ele como uma cidade flutuante. Em 1854, após Brunel colocar todo o dinheiro que tinha e mais uma enorme quantia obtida de diversos investidores, o que foi um desafio à parte para conseguir, a Eastern Steam Navigation Company foi formada e a construção do navio começou. Foram 4 anos de construção, numerosos atrasos, 6 acidentes fatais e custos elevadíssimos até que o navio estivesse pronto para o lançamento, no dia 3 de novembro de 1857. Neste momento, o Leviatã já custava em torno de 6 milhões de dólares, o equivalente a 211 milhões de dólares em valores atuais. Por ser um navio muito longo, ele teve que ser construído em paralelo ao rio Tâmisa para ser lançado de lado e não longitudinalmente como era de costume. Exatamente neste local, onde existe parte da rampa de lançamento até hoje. Mas colocar ele na água foi um verdadeiro desafio. Era cerca de 12 mil toneladas que precisavam ser movidas de cima desta rampa de madeira, fazendo com que ele fosse um dos objetos mais pesados movido por humanos até aquele momento, demandando todos os equipamentos hidráulicos e guinchos concorrentes disponíveis na região para operação. Então, no dia 3 de novembro, diante de uma multidão de curiosos, jornalistas e nobres, o lançamento falhou e o navio ficou encalhado nos trilhos. Um homem morreu e vários ficaram feridos, fazendo com que o Great Eastern recebesse o carimbo de navio azarado. Pelo menos ele não afundou no lançamento como o navio vaza do outro vídeo, não é mesmo? O lançamento foi adiado para 31 de janeiro de 1858, quando, com muito mais apoio de equipamentos e a ajuda da maré, ele finalmente caiu na água. Só que ele ainda não estava pronto para navegar. Durante os 8 meses seguintes, ele continuou a ser equipado, recebendo retoques finais que, para espanto dos investidores, somaram mais 600 mil dólares aos 6 milhões gastos até aquele momento. Investidores que começaram a pressionar para que o navio fosse vendido, o que aconteceu naquele mesmo ano. Todos saltaram fora do navio amaldiçoado, amargando um prejuízo de mais de 50% para se desfazer daquele barco furado, deixando Brunel com novos sócios. A nova empresa, chamada Great Ship Company, com uma visão de negócios totalmente diferente, começou uma reforma para adequar o navio para viagens até os Estados Unidos, diminuindo a capacidade de carvão e aumentando os espaços de carga e passageiros. Uma reforma que terminou apenas em agosto de 1859. No início de setembro, ele estava pronto para a primeira viagem de teste, o que levou Brunel a realizar uma última visita de inspeção no dia 5. Dia que, logo após ele tirar esta foto, desmaiou com um derrame e teve que ser levado às pressas para casa. Talvez tenha sido por ver que o sonho de seu navio ser utilizado em viagens até a Índia e a Austrália tinha mesmo terminado. Apesar disso, no dia 9 daquele mesmo mês, para a surpresa dos milhares de espectadores que acompanhavam o evento, o Great Eastern partiu em direção ao canal. Finalmente ele estava navegando. No entanto, é isso mesmo. Durante este pequeno percurso, o navio sofreu uma enorme explosão em uma das caldeiras, matando 5 homens e forçando o navio a voltar para o cais. Em terra, o Great Eastern fez outra vítima. Brunel, que já tinha investido toda a sua fortuna, chegando até a vender as joias da esposa para isso, não aguentou as más notícias e faleceu no dia 15 daquele mesmo mês, aos 53 anos de idade. Apesar de todos os contratempos, o Great Eastern foi reformado e em junho de 1860 partiu para sua primeira viagem inaugural de 11 dias para Nova York. A bordo, 35 passageiros pagantes, 8 convidados e a tripulação. Uma viagem que, apesar de ter enfrentado uma tempestade, ocorreu tudo bem, quem diria? Chegando em Nova York, como era de se esperar, ele rapidamente atraiu a atenção de uma multidão de curiosos. Uma oportunidade que não foi desperdiçada pela tripulação, que rapidamente montou um bar no convés e começou a cobrar a entrada para ver o navio. Era $1 em valores da época, o que gerou uma certa indignação por parte dos visitantes, que estavam acostumados a pagar 25 centavos para este tipo de atração. Após perceberem que a maioria do pessoal ficaria só olhando do lado de fora, eles acabaram reduzindo a entrada para 50 centavos. Mas a imagem de que tudo seria caro já tinha ficado. De todo modo, o navio conseguiu reunir uma pequena quantidade de pessoas para um rolê aleatório, como dizem hoje em dia. Uma pequena viagem até o estado de Nova Jersey e depois até Virgínia. Algo que deveria ser tranquilo para um navio daquele porte, mas não foi. Na distribuição das passagens, algumas pessoas receberam passagens duplicadas e outras acabaram ficando separadas de suas famílias.
Para piorar a situação, durante o percurso, estourou um cano d'água que estragou boa parte da comida do navio, deixando o pessoal meio que, não vou dizer passando fome, mas no aperto. Os banheiros, que já eram muito rudimentares, apresentaram sérios problemas de saneamento. E para completar essa viagem nada convencional, 2 policiais de Nova York que foram colocados à paisana para pegar os batedores de carteira foram descobertos e perseguidos pelo navio. Tirando estes pequenos incidentes, o navio chegou aos seus destinos e, nas semanas seguintes, outras paradas para visitações e viagens locais foram realizadas. Até o presidente dos Estados Unidos visitou o navio. Mas apesar de todo esse esforço empregado pela empresa, o retorno financeiro foi péssimo. A empresa esperava arrecadar $700 mil com as viagens, mas acabou conseguindo apenas 120 mil, que descontando os 72 mil de custo, sobraram apenas 48 mil de lucro. Um dinheiro que não dava nem para 10 dias de juros diários de 5 mil que eles pagavam naquela época. Eles precisavam fazer mais viagens locais para juntar recursos antes de voltar para a Inglaterra. Então, uma viagem para Nova Escócia, no Canadá, foi marcada e até o dia do embarque, adivinha, apenas 100 passagens tinham sido vendidas. O que fazer? Só tinha uma coisa a ser feita: concluir a viagem, não é mesmo? E lá foram eles para o Canadá. Chegando no porto de destino, o Great Eastern foi saudado por navios e pelo farol local. Farol que era autorizado a cobrar um pedágio dos navios que chegavam. Pedágio que era cobrado de acordo com a tonelagem do navio. E lascou. $1.750 de prego. O capitão e os representantes da empresa ficaram indignados com a situação e tentaram barganhar uma isenção com o governador, mas foi negada. A insatisfação foi tamanha que a decisão final foi levantar âncora e partir para a Inglaterra, sem embarcar passageiros ou realizar a tradicional visitação. O navio passaria os próximos meses sendo reformado dos danos sofridos com as viagens, mas eles ainda não tinham desistido. No ano seguinte, em maio de 1861, o Great Eastern partiu novamente para Nova York, em plena Guerra Civil Americana, levando 5 mil toneladas de trigo armazenadas em barris e 194 passageiros. Uma viagem que aconteceu sem grandes problemas, apesar do medo de ser bombardeado quando chegassem nos Estados Unidos. Eles também fariam algumas viagens para o governo britânico, transportando tropas britânicas para o Canadá. Uma das viagens, inclusive, levando o recorde de 3.400 pessoas. Eram 2.400 soldados, 200 cavalos, além dos passageiros pagantes e da tripulação. Só que estes contratos foram pontuais e eles tiveram que voltar para o transporte de passageiros. Ou tentar, já que em setembro de 1861, olha, o azar deste navio era grande mesmo. Em setembro eles enfrentaram um furacão durante uma viagem. Em uma época em que não existiam estas previsões meteorológicas que temos hoje em dia, isto era algo que acontecia bastante. Mas neste caso, os danos foram terríveis para o Great Eastern. Ele ficou 3 dias no meio de ondas gigantes e ventos avassaladores que arrancaram as rodas de pás laterais e as velas, e danificaram o leme. Só sobrou a hélice traseira para tocar o navio até o porto. Um prejuízo de $300 mil em valores da época. Fora o desespero que a tripulação e os passageiros devem ter passado. Apesar de tudo, o pessoal da empresa não desistia. Eles reformaram o navio de novo e continuaram com as viagens, lutando para manter a empresa viva. Em agosto de 1862, ao se aproximar de Nova York com 820 passageiros e toneladas de carga, o navio enroscou em uma grande rocha que estava a 8 metros de profundidade e que era desconhecida até então. Ela criou um rasgo no casco do navio com 25 metros de comprimento, que só não afundou devido ao casco duplo. Uma pancada que deixou os passageiros histéricos e o navio com um prejuízo de $350 mil. Por ser muito grande, eles tiveram que construir uma ensecadeira em torno dele para realizar o reparo. Foram meses parado antes de voltar para a Inglaterra. A rocha acabou recebendo o nome de Rocha Great Eastern. Em 1864, o navio azarado foi vendido novamente para 4 membros da administração da empresa, que compraram ele por $125 mil, permitindo que a empresa anterior fosse à falência. Foi neste momento que um grande empresário do ramo de telecomunicações chamado Cyrus Westfield entrou em contato com os novos empresários para uma nova proposta de aplicação daquele grande elefante branco: instalar cabos telegráficos submarinos. Seu tamanho era perfeito para acomodar todo o cabo de uma só vez e o negócio foi fechado. Como pagamento, os proprietários do Great Eastern receberam $250 mil em ações da empresa de Cyrus Field, e o navio foi totalmente reprojetado para a nova tarefa. Os salões foram removidos para dar lugar aos imensos porões onde os cabos seriam alojados, e grandes e complexas máquinas foram instaladas para que ele pudesse realizar a nova tarefa.
Na nova função, o Great Eastern se saiu bem e operou até 1874, quando um novo navio entrou em operação para realizar o serviço. Depois disso, ele ficou abandonado em um porto na Inglaterra por anos, sendo desmantelado em 1888, momento em que supostamente os restos mortais de 2 trabalhadores foram descobertos dentro do casco duplo. Uma história que nunca foi comprovada, mas que serviu para reforçar outra história, a de que um rebitador fantasma andava pelo navio e de que ele era um navio amaldiçoado. Bem, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, considere dar um valeu aí embaixo para apoiar o canal ou quem sabe tornar-se um membro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!